Fala, líder! Nesse vídeo eu vou te passar três coisas. Primeiro, uma dinâmica para desenvolver trabalho em equipe. E essa dinâmica pode ser utilizada tanto para times que estejam online, quanto para times que estejam presenciais ou híbridos. Só que depois não adianta você ter só a dinâmica. Eu vou te passar três dicas para você conseguir transformar essa dinâmica em realmente resultados. Porque o que você não quer não é a dinâmica em si, é o resultado que ela gera. E por fim, vou te passar uma outra dinâmica para você aumentar seu repertório. Muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Hugo Leonardo, e o objetivo do canal é inspirar você, líder, a construir um mundo melhor a partir de pessoas e negócios. Bem, a primeira dinâmica para desenvolver trabalho em equipe é o seguinte: basicamente vai ser uma equipe no qual vai ter uma pessoa que vai ter a responsabilidade de fazer um desenho e todas as outras vão ter a responsabilidade de falar para essa pessoa como é o desenho. A pessoa que está recebendo essa informação, ela não pode falar nada, ela fica só em silêncio. E o desenho, a princípio, é um desenho simples para quem consegue se comunicar verbalmente. Eu vou deixar o desenho aqui do lado e vou deixar disponível também para baixar aqui, para você baixar o desenho. Só que vão ser níveis de desenhos. Começam por desenhos mais simples, desenhos com formas mesmo, triângulo, quadrado, e essa equipe tem que falar para a pessoa. Só que tem que falar exatamente o local de cada desenho. Então, na quina do quadrado tem que ter um triângulo e em cima do triângulo tem que ter uma bolinha e assim vai. Só que vão ser várias equipes que vão fazer isso e essas equipes vão fazer ao mesmo tempo. E aí fica aquela bagunça, muita gente falando, e também você pode dar para eles rapidamente esse desafio. Para quê? Para eles desenvolverem a habilidade interna entre eles ali, para decidir quem vai falar. Será que é realmente melhor todo mundo falar? Será que a melhor abordagem é começar falando do quadrado? É começar falando do triângulo? E você joga isso para eles decidirem sob pressão, essa pequena pressão do tempo. E aí eles vão ter muita gente falando, quem estiver ouvindo também vai ter muita informação recebendo e vai ter que trabalhar a comunicação. Uma das coisas até que você pode trazer para eles é que comunicação não necessariamente é sair falando, mas muitas vezes é ficar em silêncio e deixar o outro entender aquela mensagem que está ali sendo falada. E nisso você coloca também um temporizador. Você coloca para eles, olha, a gente vai ver aqui quem vai ser a equipe campeã até 3 minutos. Chegou no 3 minutos, a gente para e vai ver exatamente quem que teve o melhor desenho. E aí você avalia qual que foi o desenho que está mais próximo do desenho original. E aí você vai fazendo etapas. Primeiro começa só por bolinhas vazias, depois você começa a colocar bolinhas mais complexas, bolinhas coloridas, desenhos coloridos, e aí vai. Experimenta isso, é muito interessante. Só que não adianta, como eu falei para vocês, fazerem somente essa dinâmica. Depois de fazer a dinâmica, o pessoal se engajou e aí falou aquilo tudo, tem uma outra etapa. Aliás, tem 3 outras etapas. Compartilhar observações, é a primeira que eu te digo. Cada um deles ali pode ter tido um insight, uma ideia diferente. Então, terminou a dinâmica, você pode perguntar para as pessoas, e aí, o que vocês perceberam a partir dessa dinâmica? O que ficou para vocês? O que vocês concluíram? O que vocês pensaram? Dá um momento para as pessoas compartilharem os seus insights, as suas ideias. Não necessariamente só as suas vão ser as melhores. E, aliás, quando um escuta o outro, isso reforça a importância das conclusões. Então as pessoas vão jogar para cima as ideias delas. E aí depois, você vai ajudá-las a perceber um padrão, a generalização. Poxa, então quer dizer que a gente percebeu aqui que quando estava todo mundo falando, ficou muito mais difícil a comunicação. Então, talvez isso signifique que falar demais não seja efetivamente uma forma boa de se comunicar. E aí você vai ajudando as pessoas a tirarem conclusões ali a partir das generalizações. A gente está percebendo um padrão, você falou isso. Está percebendo essa situação, essa conclusão? Então, essa foi a etapa B, generalização. Compartilhou a informação, depois generalizou, e aí depois vem uma terceira etapa. E como que a gente então pode trazer isso para o nosso trabalho? Que aí é a aplicação. Ok, a gente tem que tomar cuidado na hora da comunicação para a gente não falar demais, mas o que efetivamente isso quer dizer para o nosso trabalho? Você joga a pergunta para as pessoas, para elas conseguirem agora traduzir essa generalização para um cenário específico. E aí talvez um fale, poxa, nas nossas reuniões, às vezes eu percebo que fica muito ineficiente, é todo mundo querendo falar, às vezes é melhor deixar um ou outro falar. Então assim, você vai dar a oportunidade para a pessoa canalizar aquele conhecimento que está sendo gerado ali em torno de algo realmente aplicável. Bem,
Ok, partimos agora então para a nossa última dinâmica. Essa última dinâmica também pode ser usada tanto para times presenciais ou times online. Claro que quando é presencial a coisa funciona bem melhor. Ela funciona da seguinte maneira, é um teatro em torno de um problema. Você vai ter acabado de explicar algum conceito para as pessoas, ou imagine que você está explicando para eles o conceito de escuta atenta. É importante vocês quererem atenciosamente, querer ativamente escutar as pessoas a partir dos problemas que elas têm, líderes. Não é simplesmente você querer receber as pessoas e deixa ela falar o quanto ela quiser. Tenha interesse, de fato, em escutar as pessoas. Então, o que você pode fazer? Você vai rodar um teatro no qual um deles é o líder e outra pessoa vai ser o liderado. E todos os outros ali vão ser observadores, avaliadores da situação. Então, as pessoas vão se levantar para fazer o teatro, ou então os outros vão fechar, se estiver online, só ficam os dois ali do teatro para fazer a cena. Só que não é simplesmente fazer uma cena, você vai ter já antecipadamente dado várias cartas para as pessoas escolherem, e cada carta vai estar escrito uma situação. Então pode ser uma situação, por exemplo, chegou no fim do mês e a pessoa está muito chateada e ela quer ser promovida, ou a pessoa está com um plano de carreira novo, ou a pessoa está com problema ali com um colega, ou a pessoa está simplesmente quieta na mesa dela e o líder vai lá para conversar. Ou seja, tem várias situações disponíveis ali para as pessoas. E aí ela tem que escolher aleatoriamente uma, e ela não vai saber. As cartas vão estar viradas de cabeça para baixo, e ela vai ter que escolher e vai ter que viver aquela situação. E se você quiser apimentar ainda mais, você pode colocar um outro grupinho de cartas com o estado emocional dela. Então, alegria, euforia, tristeza, dúvida, investigação, indecisão. E aí a pessoa, tanto a pessoa que está vivendo o papel de líder quanto o papel de liderado, tem que vivenciar aquela cena que foi saída sortidamente, naquela emoção, para aplicar o conceito que você explicou. Essa dinâmica dá muito certo, mas não basta simplesmente você colocar as pessoas para fazerem isso. Tem que colocar as pessoas em torno daquele conceito e aí no fim elas vão aplicar aquele conceito e aí no fim as pessoas que estão observando, elas vão ter o dever de comentar aquela aplicação de cena. Fala, olha, cada um de vocês aqui que estava observando, ou se for um grupo muito grande, só alguns deles, o que você entendeu aqui dessa cena? Você achou que a pessoa que estava liderando a cena fez isso bem? Você achou que ela não fez bem? Qual nota que você dá? Isso é legal, pede para darem uma nota, de 0 a 10, de 0 a 5, qual nota que você dá aqui pela atuação do seu colega? Você acha que ele conseguiu aplicar bem o conceito? Qual que foi a dificuldade? O que poderia ter feito diferente? Esse trabalho de roleplay ou de teatro funciona muito, porque a pessoa não só vive aquilo, mas ela também tem um feedback dos seus colegas na hora. E aí depois, por fim, você pede também feedback dos atores e pergunta para eles como que foi a cena.